Esse vídeo vai ser um tema diferente dos outros. A gente vai falar sobre um burnout, que é um cuidado muito grande que você tem que ter em termos profissionais e que eu recomendo que, se você tem algum colega, algum amigo que pode estar passando por uma sobrecarga muito grande de atividades, compartilhe esse vídeo com ele, porque certamente vai ajudar muito ele e é importante que mais pessoas conheçam mais como isso funciona e os cuidados que tem que ter. Opa, tudo bem? Aqui é o Matheus Boaventura. Eu tenho mais de 10 anos de experiência em multinacionais. Hoje estou como gerente América Latina em uma multinacional alemã. Já ajudei centenas de profissionais a acelerar suas carreiras, desde gerentes, analistas, engenheiros, especialistas, coordenadores. E o foco aqui é te dar direcionamentos profissionais para que você consiga também se destacar e acelerar a sua carreira. Nesse vídeo a gente vai falar sobre o burnout, um tema que é muito importante. Então recomendo que você já pegue o link aqui embaixo, compartilhe com um colega seu, com um amigo seu que sente que está passando por um momento difícil na carreira. Pega esse vídeo, manda para ele, deixa o like aqui embaixo para que chegue a mais pessoas esse tipo de material, porque é muito importante. É um problema que muitos profissionais passam, é um problema muito comum no dia a dia de carreira de centenas de profissionais, milhares, dezenas de milhares, e é importante que as pessoas conheçam mais sobre como isso funciona e os cuidados que você tem que ter para que isso não aconteça também com você. Então pega o link aqui, manda para uma galera, o máximo que você puder, tá bom? Vamos lá, quando a gente fala de burnout, e aqui eu vou falar por experiência própria, eu já passei por esse processo de burnout e realmente é um momento muito difícil. E aqui, pessoal, eu tenho zero pretensão de ficar falando em termos médicos, né? Eu não sou médico, eu vou trazer o que eu fiz para minha carreira, o que eu fiz no meu caso em específico e que me ajudou a sair de um momento de burnout. Como é que eu descobri que eu estava tendo algum tipo de burnout, alguma coisa meio esquisita? Eu estava normalmente no meu dia a dia e eu percebi que aos poucos eu fui perdendo um pouco de energia, eu me cansava com muita facilidade, chegava no final do dia, 6, 7 da noite, eu já não aguentava nem mais pensar direito. E eu sempre fui uma pessoa muito de vitalidade, eu ia até a noite, acordava super cedo, 5, 6 da manhã, e eu estava acordando sempre cansado, passava o dia com a produtividade muito baixa, os pensamentos estavam desconexos, memória estava muito fraca, meu nível de irritabilidade estava muito alto, né? Então qualquer coisinha já me estressava, me deixava nervoso, me deixava ansioso, e eu comecei a perceber em um final de semana que alguma coisa estava muito errada comigo. Foi em 2021 que isso aconteceu, foi um passado recente. Eu, final de semana, sempre fui de acordar cedo, né? Acordo 5 e meia, 6, 7 da manhã no máximo, e teve um domingo específico que eu acordei, acho que era 7 da manhã, tomei um café da manhã e tava com sono e voltei pra cama. E fiquei na cama até meio-dia, 1 da tarde. Para algumas pessoas talvez seja normal. Para mim, nunca na minha vida aconteceu isso. Nunca, nunca, nunca. E quando isso aconteceu, a minha esposa falou, olha, amor, tá tudo bem, eu tô preocupada. Isso nunca aconteceu com você, tá tudo certo. E aí, de fato, eu percebi que tinha uma coisa que tava bem errada comigo. Antes eu achava que era mais uma questão de cansaço mesmo, de que eu tava fazendo o corpo mole, mas naquele momento eu vi que tinha uma coisa bem esquisita. E foi isso que eu comentei. Eu comecei a ficar mais cansado, mais irritadiço, mais com dificuldade em me concentrar. Chegava às 7 da noite, eu já estava cansado. Final de semana, à noite, eu não conseguia nem sair para jantar direito, que estava cansado também. Então isso, né, em um momento falei com um psicólogo e ele falou, Matheus, daí tem tudo indício de ser um burnout. E naquele momento eu encarei aquilo de frente e falei, cara, beleza, tive esse problema, agora eu tenho que encontrar maneiras de solucionar isso. Sempre uma pessoa com atividade física constante, então sempre me exercitei, que eu sei que é um fator que quem não faz exercício físico piora, né? Então a atividade física eu sempre encaixei na minha rotina, sempre acordei bem cedo para treinar, então isso não foi um problema. Uma questão que para mim fez muita diferença, e aqui, de novo, não é nenhuma recomendação médica e nem essa a minha pretensão. A minha pretensão é compartilhar o meu caso, para que você talvez, usando algumas dessas coisas, também consiga reverter esse quadro de burnout, tá? Primeira coisa que eu revisitei na hora do meu dia foi a questão de sono. Eu tinha o hábito de dormir tarde, acordar cedo e antes de dormir ficava vendo às vezes algum filme, alguma série, alguma TV ou mexer um pouco no celular. E pelo fato da minha rotina ser uma dupla jornada, né, além de eu ser gerente de uma multinacional, eu também tenho a minha própria empresa. Então eu tinha uma jornada dupla de trabalho. Eu acordava às 5h30, 5h15 da manhã já trabalhando, ia dormir uns 11, 10h45 no celular trabalhando. Então, eu estava com horário de sono em termos de 6 horas, 6 horas e meia por dia. Só que além disso,
Antes de eu dormir, eu não estava dando tempo para o meu corpo descansar. O que eu comecei a fazer? Eu vi um podcast, inclusive, que eu recomendo muito, que é um podcast que ele fala mais sobre questão de sono. Se eu não me engano, o neurocientista, ele chama André Maier, se não me engano. E ele falou o seguinte, o certo é você dormir entre 9h30 e 10 horas. Lógico, tem gente que não consegue por limitações, etc. Mas se você consegue, priorize isso. E eu comecei a fazer isso. Eu comecei a dormir, daquele momento em diante, em torno de 9h30, no máximo 10 horas da noite. Isso foi uma virada de chave que já me ajudou muito. Só que a questão não era só o horário de dormir, era o que eu fazia antes de dormir. Antigamente, eu ficava no celular trabalhando, ou gravando alguma coisa, ou falando com um aluno, ou falando com um cliente, ou resolvendo algum projeto. Sempre estava na ativa, ou vendo alguma série, algum filme, e desligava e ia dormir. Daquele momento em diante que eu comecei a fazer 1 hora antes desse horário de sono, eu evitei exposição à tela. Então, por exemplo, hoje, às vezes eu dou aula, né? Aulas ao vivo quinzenais com meus alunos do acelerador de carreiras e meus mentorados. Minha aula acaba 9 da noite, 8h30, 9 horas da noite. Eu desligo e não mexo mais em tela. Mas tem exceções, né? Às vezes tenho que trabalhar até 10 da noite, 10h15 faz parte, mas isso não pode virar uma regra. Então o que eu faço de agora em diante? 8h30, 9 horas no máximo, não tenho mais contato com tela. Não vejo telefone, não vejo TV, não vejo filme, não vejo série. Desconecto. Por quê? Porque esse é um negócio que minha cabeça ficava sempre trabalhando. E eu ia deitar a cabeça a milhão, eu até dormia, só que a cabeça estava a milhão. Então eu dormia muito mal. Então, 9 horas da noite, 8h30, se possível, desligo tela. Não vejo TV, não vejo série, não vejo filme. Ah, mas filme relaxa. Bom, sei lá, tem estudos que falam que não relaxa, né? Que na verdade o seu cérebro está trabalhando pra caramba, a tela tem muito estímulo. Então assim, cortei. Das 8h30 em diante não vejo mais nada, beleza. Aí vou dormir 9h30, das 9h30, 10 horas até 5 e pouco da manhã. 7 horas de sono, a qualidade do meu sono é outra. Assim, eu acordo muito mais revigorado. Então esse foi o primeiro ajuste que eu fiz na minha vida e me ajudou demais, eu recomendo que você faça também. Segundo ajuste, e esse daqui é mais relacionado ao seu trabalho. Você tem que entender qual tipo de atividade mais te agrada. A gente, lógico, tem que se expor a uma zona de desconforto para que a gente consiga se desenvolver. Mas ficar muito tempo em uma zona de desconforto, isso não é benéfico. Eu vou te dar um exemplo meu como profissional para você entender como que essa zona de desconforto acaba sendo maliciosa para a sua carreira. Por exemplo, eu quando estava na minha função anterior como gerente de projetos para a América do Sul, era uma posição que me trouxe muito desenvolvimento, muito aprendizado. O meu líder era fenomenal, um cara muito inteligente, muito capacitado. Só que era uma função que exigia que eu tivesse muita reunião. Era o dia inteiro em reunião, interagindo com outras pessoas, falando com outras pessoas. E isso não é que é certo e errado. Existem perfis de pessoas. O meu chefe, por exemplo, meu antigo chefe, nessa posição, ele era muito bom, porque ele lidava bem com pessoas, ele gostava de estar com pessoas, ele era um cara muito extrovertido. Então, para ele, estar com pessoas, discutindo ideias, discutindo projetos, discutindo decisões, é tranquilo. Para mim, que sou uma pessoa mais introspectiva, e pode parecer que não, mas o introspectivo não é que a pessoa que é tímida. Timidez é diferente. Introspecção é uma pessoa que também precisa ter um tempo sozinho para a pessoa conseguir entender, digerir, tomar decisões. Então eu sou uma pessoa mais introspectiva. E isso, quando eu ficava o dia inteiro em reunião, tendo muita discussão, falando com pessoas, eu chegava no final do dia esgotado. Minha energia, assim, tava lá no chão. Foi aí que eu entendi que, poxa, eu gosto dessa área de gestão de projetos? Gosto. Meu chefe era muito bom? Era. Eu procurava sempre fazer além? Sim. Dar visibilidade, tudo que eu ensino aqui. Beleza. Só que era uma função que por si só era um limitante para mim. Eu comecei a entender que eu tinha que procurar uma função que tivesse mais alinhado com a maneira como eu sou. Eu fiquei 3 anos e meio nessa posição como gerente de projetos para a América do Sul. Então foram 3 anos e meio em que eu me desenvolvi, mas foi 3 anos e meio numa zona de desconforto. Num período de 1 ano, 2, beleza. Cara, 3 anos e meio, 4, vai te sobrecarregando, vai somatizando. Então isso daí é um outro fator também que ele vai sendo um complicador. E o que eu acabei fazendo? Em 2019 eu acabei migrando para uma área de gerente de marketing e aí é uma função que sim, aí eu tenho um pouco mais da introspecção, de análise, de tomada de decisões e que não requer ficar tanto tempo em reunião como eu ficava antes. Então, ponto número 2, avalie a característica na função que mais te atrai e faça aquilo que mais te atrai. No entanto, não fique só buscando ficar na zona de conforto, porque isso aí também não te ajuda. Então é ter o balanço entre a zona de conforto e também a zona de desconforto.
Terceiro ponto muito importante que me ajudou muito no burnout foi fazer um planejamento semanal do que eu tinha que entregar, um planner semanal. Eu uso isso até hoje, tanto para minha gestão como CLT, como para as minhas priorizações como empresário. Semanalmente eu tenho listado o que eu vou fazer em cada dia da semana. Quais são as principais entregas? Por que isso é importante? Primeiro, porque você prioriza melhor aquelas coisas que você tem que entregar. Segundo, porque você vai chegando sempre ao final do dia com uma sensação de dever cumprido. E o burnout, para mim, pelo menos foi assim. Às vezes você chegava no final do dia com a sensação de que tinha alguma coisa faltando. Eu tinha que fazer mais alguma coisa. E essa sensação foi cada vez se agravando mais. Então, ter esse planejamento semanal me ajudou a cada dia da semana, no final do dia, ver, fiz isso. Show de bola, hoje foi um sucesso. No dia seguinte, não fiz isso daqui tão legal, beleza, amanhã eu faço melhor. Então, isso foi me dando um senso de entregas. Isso me ajudou muito nessa realização em termos de conquistas e de entregas. Quarta questão também, muito importante, é você garantir que você está realizado profissionalmente. É muito importante que você, para estar realizado profissionalmente, seja uma pessoa bem-sucedida. O que eu quero dizer com bem-sucedido? É ganhar salários de 30, 40 mil, estar em cargos de gerência, diretoria? Não necessariamente. É você ter o reconhecimento. E por isso que aqui, no nosso canal, dentro da minha escola, na Upskills, com os meus mais de 2.000 alunos, eu reforço tanto e vou reforçar para você aqui também. Busque se tornar tão bom que você não possa ser ignorado. Busque se desenvolver, busque entregar cada vez mais, ser cada vez melhor como profissional, ser mais estratégico, ser melhor em termos de entrega de resultado, mostrar melhor o seu trabalho, desenvolver soft skills, desenvolver liderança e gestão, fazer seu marketing profissional, etc. Porque isso vai, consequentemente, aumentar o seu reconhecimento na empresa e, sendo reconhecido, você vai ficar mais feliz também com a sua própria carreira e, naturalmente, é mais um elemento que te ajudaria em termos de burnout e também me ajudou bastante. Esse vídeo foi um vídeo diferente do que eu costumo fazer. Se você gostou dessa maneira do vídeo e se você quer que esse vídeo chegue a mais pessoas, deixa eu te pedir um grande favor, deixa o like aqui, pega esse link, compartilha com um amigo seu, com uma amiga sua, um colega que está às vezes passando por um processo de desgaste muito grande, que aqui eu realmente acredito que com essa minha experiência pode talvez abrir alguma luz para essa pessoa. E de novo, aqui não são recomendações médicas, eu tenho zero pretensão de dar recomendações médicas, mas estou compartilhando o que aconteceu comigo, as dores que eu tive, o que eu fiz e como que eu consegui reverter esse quadro. Espero que de alguma maneira também te ajude se você estiver passando por um momento mais complicado em termos de pessoal e de carreira também. Se você gostou desse tema, deixa o like, se inscreve no canal, deixa um comentário, compartilha sua experiência com a gente, vai ser legal ler seu caso, tá bom? E a gente se vê no nosso próximo vídeo. Um grande abraço.